Perdão, meu Jesus, perdão, Deus de amor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja comigo, esteja contigo nesta manhã. Que o amor de Deus se faça presente e que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse momento de reflexão do Evangelho de hoje. O Evangelho que vamos meditar hoje está em Mateus, capítulo 18, vamos do 21 ao 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Perdão das ofensas. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Parábola do devedor implacável. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este como que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas, quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Essas são, meu irmão e minha irmã, palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Perdão, meu Jesus, perdão, Deus de amor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Que evangelho forte. Primeiro Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar. E Pedro é tacanho, né? Pedro é mesquinho. Aí diz assim: 7 vezes, Senhor? E Jesus diz: não, eu digo até 77 vezes. E sabemos que o número 7 na Bíblia significa o número da perfeição, o número do infinito. Então aqui Jesus quis dizer que é infinitas vezes que devemos perdoar. Tantas quantas vezes os irmãos nos magoarem, nos ferirem, nos machucarem, caluniarem, julgarem, nós devemos perdoá-los. E aí Jesus vem e conta uma parábola, né, do Senhor lá, que tem os seus servos que estavam devendo. E veja, a parábola diz que o Senhor compadeceu-se daquele servo que pediu. A dívida era alta, era 100.000 denários, né? Trouxeram um que devia 10.000 talentos. A dívida dele era alta. E mesmo assim, esse senhor aqui compadeceu-se do servo e o servo rogou e pediu que desse um prazo, que ele ia pagar. E o Senhor diz assim: não, está perdoada a tua dívida. Perdoou essa dívida alta. Mas que ser humano foi esse? Que assim que ele saiu dessa encruzilhada aí com seu senhor, assim que ele saiu, que recebeu essa bênção, ele encontrou uma pessoa que devia a ele apenas 100 denários. Gente, o que são 100 denários perto de 10.000?
de 10 mil talentos, né? Que para a época eu não sei medir isso aqui, mas devia ser uma diferença grande. E aí ele simplesmente não perdoa, ele manda prender e diz que só sai de lá quando pagar a dívida a ele. Agora vamos nos colocar no lugar desse homem. A gente acha que ele é mau, que ele não perdoou, que ele foi abençoado e não soube abençoar. Mas quantas vezes nós somos abençoados por Deus? Nós recebemos de Deus saúde, dinheiro, trabalho, família, enfim, recebemos tudo. E não sabemos partilhar com os nossos irmãos. Não sabemos desdobrar aquela bênção para os nossos irmãos. Quantas vezes? E quantas vezes nós pecamos de uma maneira horrível? Quantas vezes os nossos pecados são daqueles bem cabeludos, daqueles bem feios? E Deus, na sua infinita misericórdia, nos perdoa. E quando a gente se prostra diante dele, pede perdão e ele diz: oh, minha filha, eu te perdoo, vai, não peques mais. Vai abençoar outras vidas, vai, minha filha, outras pessoas estão precisando de ti, do teu sorriso, da tua fala, do teu abraço, do teu perdão. Vai lá, perdoa aquela pessoa que te magoou. E eu, acabando de ser perdoada, quando encontro a pessoa que me machucou, eu digo: eu não perdoo. Eu não quero saber. Para mim, essa pessoa morreu. Quando a gente diz para mim, essa pessoa morreu, nós já matamos ela no nosso coração. E nós cometemos o pecado do assassinato, porque estamos sendo indiferentes àquela pessoa. E por isso não poderíamos comungar, mas muitas vezes ainda comungamos em sacrilégio, ainda comungamos de forma errada, de forma pecaminosa, onde estamos com ódio no coração ou simplesmente com indiferença. O contrário do amor não é simplesmente o ódio, o contrário do amor também pode ser a indiferença. E aí nós simplesmente não perdoamos, nós simplesmente não amamos, não damos a bênção que recebemos, não repassamos. Quantas vezes também nós vimos os irmãos, o irmão da igreja, ou o irmão de sangue, ou um familiar, um parente, o pai, a mãe, seja quem for. Quantas vezes nós nos colocamos logo como julgadores? Aquela pessoa cometeu um pecado que para você nunca cometeria. Não, eu jamais cometeria isso. Ele é um pecador, ele merece morrer, ele merece ser esquecido. Eu não sei porque Deus ainda abençoa a vida dele. E nós nos esquecemos que muitas vezes nós pecamos feio e Deus nos perdoa. Meu irmão e minha irmã, devemos ter muito cuidado antes de julgar o pecado do nosso irmão, porque aquele mesmo pecado a gente pode ser capaz um dia de cometer. Ou já até cometemos e damos uma de esquecidos. Meu irmão e minha irmã, o juiz é Deus, não somos nós. Que possamos pedir ao Senhor a graça de silenciar mediante o pecado dos nossos irmãos. E não só silenciar, mas orar por eles. Não julgar, mas orar por aqueles que estão em pecados. E ficar em silêncio, colocando nas mãos de Deus aquelas pessoas, as que amamos, as que não amamos, para que eles sejam também perdoados como nós somos. E nós devemos pegar as bênçãos que recebemos e passar para as outras pessoas, e repassar, e não reter. Esse homem do evangelho, ele reteu só para ele. Ele disse: eu fui abençoado, eu sou muito chique, eu tenho uma graça especial, eu fui perdoado. Agora você não, você que me deve apenas 100 talentos, você tem que pagar pelo pé. Quantas vezes a gente acha que aquelas pessoas que estão lá nos presídios, eles são assassinos, eles são ladrões, eles não prestam, eles não valem nada. E a gente simplesmente fica indiferentes a eles, como se eles fossem um nada. Não, meu irmão e minha irmã, eles são filhos de Deus. Deus quer salvá-los da mesma forma que quer nos salvar. Nós temos por obrigação cristã de orar por aqueles que estão em pior situação que a nossa, por aqueles que pecaram. Pode ter sido o pecado que for, estupro, roubo, assassinato, o que for. Deus quer perdoá-los. E só não vai perdoá-los se eles não se arrependerem. Mas nós, enquanto cristãos, devemos pedir a Deus a graça do perdão para eles, perdão para nós, perdão para todos. Porque Deus quer salvar a todos e não uma pequena parcela. E não só nós que somos a última Coca-Cola do deserto, né? Como esse homem aqui se achou. Não, meu irmão e minha irmã. Falemos menos, silenciemos mais, julguemos menos ou julguemos nada. Que Deus nos dê a graça de não julgar, de perdoar aqueles que nos ofendem, de pedir perdão, de termos a graça da humildade, de pedir perdão, de sermos perdoados e de, com a bênção do perdão, que possamos abençoar outras vidas. Esse é meu desejo para mim e para você no dia de hoje.
que nessa Santa Quaresma precisamos aprender tanto com Jesus, que vem nos ensinar a perdoar. E ele diz, eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. De coração. Peçamos ao Senhor hoje a graça de perdoarmos todas aquelas pessoas que já nos magoaram, de pedirmos perdão a Deus por todas as pessoas que já magoamos, por todos os pecados que já cometemos. E que Ele nos dê a graça do perdão e nos dê a graça de perdoar, porque isso é dom, isso é graça dEle, e a nós cabe apenas pedir, clamar. E se pedimos e se clamamos, Ele sabe do nosso coração e sabe o que a gente quer. A gente não consegue, mas a gente quer. E não conseguindo, Ele vem com a graça dEle e faz com que a gente possa conseguir. Então, eu te desejo um santo dia, uma continuação da Santa Quaresma e que possamos meditar hoje, que possamos cumprir uma obra de misericórdia hoje, corporal ou espiritual, em silêncio, sem estar dizendo nada a ninguém do que se faz de bom, e possamos entregar a Deus esse pedido de hoje, para mim e para você, que eu e você possamos pedir perdão e perdoar. Santo dia. Perdão, meu Jesus, perdão, Deus de amor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor.